Bom, eu sou o Kaique, estudante de biomedicina. Vou estar aqui apresentando o meu TCC, que é sobre efeito da exposição precoce ao poluente eletrofílico com 2-naftoquinona, 1,2-NQ, sobre o fígado. Vamos lá. Vou falar aqui um pouco da introdução. A poluição do ar ambiente, no caso, é um problema mundial de saúde em ascensão, estimado em mais de 3,1 milhões de mortes por ano, segundo um levantamento em 2015 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. A poluição é uma mistura complexa de componentes gasosos e particulados, cujos efeitos são prejudiciais à saúde e afetam mais crianças, idosos e indivíduos com uma doença já pré-estabelecida. Dentre os poluentes atmosféricos mais estudados, destacam-se o material particulado, que varia em tamanho, forma e área de superfície em composição química, dependendo do local de produção e da fonte da emissão. O material particulado pode ser classificado como partículas grossas, no caso o diâmetro de 10 micrômetros, entre 10 micrômetros menor ou igual até 2,5 micrômetros, as partículas finas, que é o diâmetro de 2,5 micrômetros até menor do que 0,1 micrômetros, e partículas ultrafinas, ou também chamadas de nanopartículas, que é o diâmetro de 0,1 micrômetro ou menor, penetram com mais facilidade e apresentam uma real ameaça à nossa saúde. Passando aqui para a justificativa, a poluição atmosférica está cada vez mais presente nos grandes centros, principalmente em países em desenvolvimento, como o nosso país, por exemplo, por conta das queimas de combustíveis fósseis e o aumento da frota de automóveis. Por conta disso, evidências mostram que as maiores complicações na saúde de indivíduos com doenças cardiovasculares e respiratórias, a aterosclerose é a base patológica para a maioria das doenças cardiovasculares. A progressão da aterosclerose e o aumento da frágil ruptura da placa são a base do mecanismo da relação entre a poluição de partículas atmosféricas e as doenças cardiovasculares. Além disso, um recente estudo mostrou uma forte correlação entre a poluição atmosférica e o risco de desenvolver diabetes, a resistência insulínica, o acúmulo de lipídios e a disfunção do metabolismo da glicose. A gente sabe que o fígado atua como um órgão-alvo do metabolismo e, assim, pode-se especular que o foco dos distúrbios metabólicos relacionados à exposição à poluição atmosférica pode ser esse órgão. Todavia, o mecanismo molecular e a via de sinalização metabólica lipídica específica responsáveis pelas ações do material particulado, assim como o seu contaminante, que no caso é um 2-naftoquinona, sobre os distúrbios metabólicos ainda não foram muito bem estabelecidos, não foram muito bem elucidados sobre o mecanismo de como funciona. Passando aqui para o objetivo, diante do pressuposto, este estudo tem como objetivo principal investigar o impacto da exposição precoce de camundongos neonatos ao poluente 1,2-naftoquinona sobre o fígado e parâmetros lipídicos na fase juvenil desses animais. Averiguar o potencial da exposição precoce a 1,2-naftoquinona, promover a inflamação hepática, no caso a esteatose, e avaliar os efeitos da exposição a 1,2-naftoquinona sobre alguns parâmetros metabólicos, como o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicerídeos. Passando aqui para o desenvolvimento, que o material particulado ele pode atingir a corrente sanguínea, aumentando assim o risco de aterosclerose, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca aguda e o estresse oxidativo vascular. Em contato com o epitélio respiratório, a poluição atmosférica ela pode promover diretamente ou indiretamente a formação de agentes oxidantes, induzindo estresse oxidativo capaz de iniciar uma resposta inflamatória local ou sistêmica, como os efeitos observados no sistema cardiovascular de indivíduos expostos a poluentes. Particularmente os componentes químicos presentes ou aderidos ao material particulado solúveis em água ou as nanopartículas insolúveis de material particulado promovem efeitos adversos em órgãos como o fígado, importante estrutura envolvida no processo de desintoxicação e metabolismo. Além disso, espécies reativas de oxigênio induzem disfunção endotelial, ativação de monócitos e algumas alterações pró-aterogênicas em lipoproteínas que iniciam a formação de placas. O material
particulado favorece a formação de trombos devido ao aumento de fatores de coagulação e ativação plaquetária. Dentre os contaminantes presentes no material particulado, destacam-se as quinonas, que oferecem um risco toxicológico importante, podendo promover uma variedade de efeitos deletérios em vivo, incluindo a citotoxicidade aguda, imunotoxicidade e a carcinogênese. Do ponto de vista toxicológico, as quinonas possuem duas propriedades químicas que conferem sua reatividade em sistemas oxidativos e eletrofílicas. A quinona é um termo para uma classe de compostos que são comuns em uns produtos naturais e bioquímicos endógenos ou gerados através do metabolismo de hidroquinonas ou catecóis. Né? As quinonas podem ser derivadas a partir de sua substância primária, como por exemplo a 1,2-naftoquinona. É importante ressaltar que estudos do grupo mostraram, né, que a administração de material particulado, no caso de 2,5 micrômetros, promoveu inflamação nas vias aéreas de camundongo, sendo este efeito potencializado pela presença da 1,2-naftoquinona. Posteriormente, observamos que a exposição precoce de animais neonatos ao poluente 1,2-naftoquinona promoveu um agravamento da inflamação alérgica pulmonar na fase adulta dos animais, sendo o efeito ausente nas fêmeas. Por outro lado, sabes que embora a doença hepática gordurosa não alcoólica destaca-se como uma doença hepática crônica mais comum nos países ocidentais, pouco se sabe sobre a implicação da explosão da obesidade com as síndromes relacionadas com a doença hepática não alcoólica e a poluição do ar. Passando aqui agora para materiais e métodos, vou falar um pouco de animais e ética experimental. A gente utilizou camundongos machos, linhagem C57, Apoe, obtidos do biotério de camundongos do Departamento de Imunologia do ICB da USP e mantido no biotério também no Departamento de Farmacologia, sob condições controladas de temperatura a 22 graus Celsius e iluminação do ciclo claro-escuro de 12 em 12 horas com ração e água. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso Animal na Universidade de São Paulo. Falar um pouco também do preparo do poluente e obtenção dos reagentes. A solução de 1,2-naftoquinona foi preparada em um tampão contendo PBS, DMSO e Twin 80 na proporção 99,998.0,001%, respectivamente, imediatamente antes do tratamento dos animais. Todos os agentes foram testados e adquiridos da Sigma, enquanto o anestésico isoflurano foi obtido da empresa Cristália. A exposição inalatória de camundongos neonatos ao poluente 1,2-naftoquinona. Os camundongos neonatos machos foram nebulizados com a solução 1,2-naftoquinona, ou seu respectivo veículo, que no caso era PBS, Twin e DMSO, em uma cuba de polietileno e devidamente acoplada ao inalador ultrassônico. Por 15 minutos, no sexto, oitavo e décimo dias de vida. No 43º dia de vida, os camundongos eram anestesiados com isoflurano e submetidos à eutanásia por deslocamento cervical. E imediatamente após, os tecidos e fluidos biológicos foram removidos dos animais e reservados de acordo. Um pouco falar da medida sérica do perfil lipídico, que no 43º dia de vida dos animais, o controle exposto ao poluente 1,2-naftoquinona, estes eram anestesiados com anestésicos inalatório, isoflurano, e submetidos à coleta de sangue via punção cardíaca. O sangue era centrifugado, 3.000 RPM por 15 minutos, e o plasma armazenado em freezer a menos 80 graus Celsius, para posterior determinação sérica de perfil lipídico, que foi avaliado por meio de colesterol total, HDL, colesterol e triglicerídeos. Os lipídios foram dosados por ensaios colorimétricos, utilizando reagentes de kits da Lab Test. A avaliação histopatológica do fígado. O fígado era removido, fracionado em 2 porções, sendo uma fração mantida em freezer em menos 80 graus, e a outra porção fixada em uma solução de formaldeído a 10% por 8 horas, em cassetes que posteriormente foram transferidos para imersão em álcool 70% por 12 horas, seguida da sequência de banhos com álcool 95% e 100% e xilol, após a inclusão do material em parafina a 60 graus
cortes transversais com espessuras de 5 micrômetros, né? Foram realizados em micrótomo e dispostos em lâminas de vidro. A coloração das lâminas foi feita com hematoxilina e iosina, e a presença de gotículas de gordura foi mensurada via programa Danese Elements e capturada por uma câmera digital da Nikon, acoplada ao microscópio. As imagens do fígado projetadas em monitor LCD em alta resolução, contendo um painel marcador em 270 pontos, fixado à tela do monitor. Cada ponto individual era um sobreposto e a gotícula de gordura foi contabilizada e depois avaliou-se a relação que resultou à medida da densidade de volume de esteatose hepática. Os resultados foram expressos em porcentagens e o grau de esteatose foi classificado de acordo. Ok? Passar aqui agora para os resultados. O efeito do poluente a 1,2-naftoquinona. Bom, falando ainda do efeito do poluente 1,2-naftoquinona sobre o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicerídeos, aqui no painel A, no colesterol HDL, o grupo exposto a 1,2-naftoquinona em relação ao grupo veículo teve uma diferença significativa, apresentou uma diferença significativa. Já no painel B, tanto no 1,2-naftoquinona quanto no veículo, não houve uma diferença significativa. E também no painel C, sobre os triglicerídeos, não houve uma diferença significativa. Ok? Passando aqui para a próximo slide. Aqui é os efeitos da exposição ao poluente 1,2-naftoquinona sobre o fígado. Bom, dando prosseguimento aqui aos efeitos da exposição ao poluente 1,2-naftoquinona sobre o fígado, não foram observadas diferenças significativas entre os pesos dos fígados dos camundongos expostos ao veículo 1,2-naftoquinona, como mostra aqui na figura 2A. Não houve uma diferença. Em contrapartida, a porcentagem de gotículas de gordura presentes nos hepatócitos dos camundongos expostos a 1,2-naftoquinona foi significativamente maior em relação aos animais expostos somente ao veículo, como mostra aqui na figura B, né? Houve uma diferença significativa. Já que nas figuras C e D é onde mostra os hepatócitos mesmo, né? Aqui na figura C já podemos ver que foi exposto ao veículo, e ali a figura D, que já foi exposto a 1,2-naftoquinona. No caso, o efeito da exposição do precoce ao poluente a 1,2-naftoquinona sobre os hepatócitos, ali no painel, ilustra o peso do fígado e os ambos grupos, enquanto o B expressa a porcentagem de gotículas de gordura dos dois grupos, do veículo e do 1,2-naftoquinona. Os painéis C e D mostram as imagens microscópicas representativamente da distribuição das gotículas de gordura quantificadas no painel. Ali essa parte branca, onde apresenta aqui no painel D, ali seriam as gotículas de gordura, essa parte que envolve aqui os hepatócitos, seriam as gotículas de gordura, que está relativamente bem maior em relação ao grupo veículo. Passando aqui, considerações finais, né? Inúmeros estudos apontam os efeitos adversos dos poluentes no organismo humano, mas o mecanismo ainda é desconhecido, ainda a gente está raspando uma superfície de como funciona, de como é o mecanismo, de como esses poluentes agem. Como eu falei anteriormente, é um mix, né? Tem poluentes gasosos, material particulado, e a gente ainda está fazendo esse estudo. É de extrema importância a elucidação, dos mecanismos e efeitos desses poluentes. Por isso é muito importante que mais pesquisas dentro desse tema sejam realizadas, abordadas, para que o mecanismo seja melhor descrito e conhecido pelo meio científico, né? Passando aqui para a conclusão, conclui-se que a exposição na fase neonatal, mesmo que brevemente, ao poluente 1,2-naftoquinona promoveu na fase juvenil dos animais
um depósito significativo de gordura no fígado destes, compatível com o grau 1 de doença hepática gordurosa não alcoólica, se caracterizando pela esteatose. Acredita-se que a lipoproteína de alta densidade, o HDL, é um marcador protetor de doença cardiovascular, aumentando no sangue dos animais como uma doença hepática não alcoólica, ah, expostos ao 2-naftoquinona, parece resultado de alterações decorrentes no metabolismo e possivelmente função dessa proteína na vigência da doença hepática não alcoólica, ok? Obrigado. Bom, aqui vai minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida referente ao meu projeto, alguma coisa que queira comentar, o meu e-mail está aí embaixo. E é isso, tá? Muito obrigado.